Olá, amigos. Nosso assunto hoje é realimentação ou feedback, ou seja, fazer um desenho e usar esse mesmo desenho alterado de alguma forma para fazer outras camadas em cima do mesmo desenho. Vamos ver como é que a gente faz isso usando o nosso operador Image Compose. Então, temos aqui esse nosso patch vazio, vamos iniciar ele com o main loop. E como a gente vai usar diversas linhas de triggers, eu vou usar um operador chamado sequence, que significa eu pego esse trigger e distribuo ele em diversas linhas de execução. A primeira vai ser um image compose. Então a gente já sabe que quando a gente usa um image compose, para a gente ver o resultado, a gente precisa de, por exemplo, um full screen rectangle. Então, aquilo que é composto é mostrado no Full Screen Rectangle, desde que você naturalmente alimente aqui a textura, né, do Full Screen Rectangle. Então, esse normalmente sempre o final aqui da história é um Full Screen Rectangle. E aqui, digamos que eu escreva nesse Image Compose uma coisa simples, como, por exemplo, desenhar um Shapes 2D, ou seja, alguma coisa, por exemplo, um círculo, ou a gente pode desenhar retângulo, triângulo, enfim, pode desenhar alguma coisa, tá certo? Eu gosto também, para fazer esse exercício do feedback, deixar ele não preenchido, talvez um pouquinho menor do que esse tamanho aqui, alguma coisa do tipo 0,4, 0,5 mais 0,4 de altura. Aí está. Estamos aí o nosso rombos. Muito bom. E se a gente fizer esse desenho e fizer alguma operação em cima dele, mas em vez de simplesmente fazer isso, eu quero pegar esse desenho e vou colocar ele em outro Image Compose. Criar aqui um outro Image Compose. Nesse Image Compose, a gente vai colocar o resultado desse primeiro Image Compose fazendo um draw image. Então, a ideia desse draw image é a gente vai pegar esse resultado aqui, em vez de mostrar o resultado, a gente vai colocar ele aqui no draw image e vai colocar o resultado desse segundo aqui no full screen rectangle. Então, do jeito que está, a gente simplesmente está reproduzindo o que a gente faz aqui nesse segundo image compose, copiando ipsis literis. E agora a ideia é pegar esse desenho que está igualzinho e fazer uma pequena alteração nele. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é aplicar, digamos, um mirror. Mirror dá um efeito interessante. Se a gente colocar, por exemplo, um offset, vamos fazer uma cópia igualzinha. Podemos também ou aumentar ou diminuir. E, para ficar mais interessante ainda, um outro mirror, dessa vez em Y. Também vamos fazer uma pequena mexida. Então, esse desenho aqui, que é um desenho, a gente pode até ver rapidinho aqui, se você olhar, botar o cursor em cima do cabo, que sai a textura, ele dá um pequeno preview do que está sendo desenhado. Então, esse cabo aqui está desenhando um rhombus normal, e esse daqui, que está saindo aqui,
né? Essa figura que a gente está vendo aqui. Muito bom. Então, qual é a ideia? A ideia é usar esse resultado e colocar ele de volta no primeiro Image Compose. Então, para isso, a gente precisa também de um Draw Image. E vamos alimentar esse Draw Image com o resultado desse Image Compose. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quem está vendo esse resultado, ou seja, na hora que você repete uma coisa em cima da outra, ele tem uma repetição infinita e o resultado é praticamente imprevisível se você não souber exatamente o que está fazendo. Para ficar isso um pouquinho mais claro, eu vou pegar esse segundo e vou diminuir um pouquinho a transparência, só para a gente ver o que está acontecendo. Então, o que ele está fazendo é fazendo uma cópia do primeiro, e essa cópia está sendo outra vez trazida aqui para o segundo Image Compose, que está fazendo outra coisa, e depois, mesma coisa, assim por diante. Uma coisa importante a respeito dessa composição em cima de composição é que esse amount, que é a quantidade de mistura, é bastante sensível, já que você vai fazer as misturas várias vezes, uma em cima da outra. Mesma coisa aqui, por exemplo, para esse Draw Image, ele está sempre fazendo ele com amount igual a 1. Se a gente diminuir ele, ele vai ficar mais esmaecido. A gente pode, inclusive, aumentar mais do que 1. Certo? O que acontece aqui? Se a gente botar, por exemplo, 2 ou 1, 1.2, dá uma coisa muito interessante, ponto 1, e a gente nem tem muito controle sobre isso. Também os shapes 2D, a gente pode botar um amount maior, por exemplo, 1.2, 4, 5, 9. Enfim, jogando com essas intensidades, a composição pode ser bem alterada sem a gente sequer saber o que está, com muita facilidade, saber o que vai sair desse negócio aqui. E quando você mexe ainda nesses mirrors de uma maneira interativa, por exemplo, mexendo no offset e alterando outras, como por exemplo flip, aqui também no mirror você pode fazer um flip aqui. No Draw Image você ainda pode fazer um flip X, Y, não faz muita diferença, aparentemente. Mas no Draw Image tem algumas coisas que você ainda pode fazer, como trocar, por exemplo, o Blend Mode, a gente está botando sempre normal, mas a gente podia fazer coisas do tipo Lighten ou Multiplying Vertex. Aí nunca sei o que vai dar no final. Difference. Enfim, tem bastante coisa que você pode fazer com esse esquema de feedback. E o que você faz com a imagem alterada, ela é repetida infinitamente e até o resultado pode ser uma coisa surpreendente sem você sequer saber o que vai dar. E a graça disso é que você pode mexer com feedback infinitamente e dar sempre uma coisa surpreendente. Gosto muito de trabalhar com essa técnica de feedback, porque é uma maneira de você obter um resultado muito interessante com poucos elementos. Eu estou desenhando aqui praticamente só um rombo. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, mais um shapes 2D, acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, um círculo com também aqui, botar aqui com sem fio, uma cor talvez mais vibrante, branco, por exemplo. Também mexendo aqui posição. Enfim, vocês entenderam o negócio? Cada vez que você mexe com essas coisas, você nem sabe que bicho vai dar no final.
ver aqui em tela grande. Olha só que interessante. Sem nem eu ter feito grandes coisas. Enfim, esse foi o vídeo sobre feedback, sobre realimentação. Espero que vocês se divirtam bastante com essa técnica e depois, se vocês quiserem, comentem aqui no vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço.